quando ele abre travessão, na verdade... Travessão. Olá pessoal, voltamos para o nosso último vídeo, desta vez com a análise da conclusão da redação do João. Nós vamos analisar principalmente, neste momento, a proposta de intervenção, que é o grande bicho de 7 cabeças. E ele apresentou a estrutura máxima. Vamos partir, portanto, daquilo que ele apresentou à banca para poder falarmos acerca da teoria da proposta de intervenção. Partindo então para o meu primeiro período, que no caso foi um período extenso, algo que não é muito recomendado, pois o que o pessoal costuma fazer geralmente são 3 períodos, eu optei por 2, para valorizar um pouco mais a pontuação, para deixar o texto mais dinâmico. Mas acabou dando certo e não trouxe nenhuma perda para minha pontuação, né? Então eu iniciei com portanto, que é um termo clichê, porém muito utilizado e eficiente para começar uma conclusão. Então eu falei, portanto, cabe às empresas de entretenimento, abrir travessão, principais responsáveis por levarem a cultura cinematográfica aos cidadãos, fechei travessão, a melhor distribuição de suas unidades e a atração de classes menos favorecidas, através da abertura de sedes em regiões esquecidas e da redefinição do preço dos ingressos, a fim de espalharem a cultura pelo país. Vejam, quando ele fala cabe às empresas de entretenimento, ele fez a escolha do agente. O agente interventor, aquele que iria, de certa forma, mobilizar uma ação para resolver a pauta em questão, a relação de democratização de acesso ao cinema no Brasil. Portanto, aqui ele fez a escolha do agente, que é o primeiro elemento da proposta de intervenção, normalmente, já que é este elemento que irá resolver a questão, que irá apresentar uma ação capaz de resolver a questão. Empresas de entretenimento seria o agente do texto. Quando ele abre o travessão, ele vai inserir um comentário, ele vai inserir um aposto, que neste momento vai ser lido como detalhamento do agente. Seria uma informação extra. Então ele já teria 2 elementos da proposta de intervenção, 2 elementos obrigatórios, agente e o detalhamento. Lembrando que o detalhamento é uma estrutura que pode detalhar qualquer elemento da proposta de intervenção. Seriam eles, agente, ação, o modo ou o meio de prática dessa ação e a finalidade ou efeito. O efeito que isso iria causar na sociedade. O detalhamento pode inserir um comentário sobre qualquer um desses 4 elementos. Ele fez a opção de detalhar o agente. Boa opção, teve a nota validada. Principais responsáveis por levarem a cultura cinematográfica aos cidadãos. Então ele detalha a escolha do agente, empresas de entretenimento. Fechou o travessão e ele dá continuidade, apresentando a ação interventiva. A melhor distribuição de suas unidades e a atração de classes menos favorecidas. Terminou de apresentar a ação, ele vai apresentar o modo ou o meio, que seria um outro elemento da proposta de intervenção, que representa por meio do que o agente interventor vai realizar essa ação. Seria o modo, de prática. Através da cobertura de sedes em regiões esquecidas e da redefinição do preço dos ingressos. Seria o modo ou o meio de execução. Terminou mais um elemento obrigatório da proposta de intervenção, colocou vírgula, aí ele vai apresentar o efeito. Ou algumas pessoas preferem chamar de finalidade, São termos equivalentes. A fim de espalharem a cultura pelo país. É a finalidade da ação interventiva. Portanto, ele já tem agente, detalhamento do agente, ação, modo ou meio e efeito, somando 5 elementos válidos da proposta de intervenção. Aí ele conseguiu 200 pontos nessa competência, que é a competência 5. Colocou ponto final, aí ele vai apresentar a frase final, que para alguns também é chamada de frase de efeito. Vamos ver como o João fez isso. Partindo então para a análise do meu segundo período, o qual eu iniciei dessa forma para mais uma vez ligar ao que eu tinha dito anteriormente. Então eu falei, dessa forma, mediante a adoção de tais medidas, para fazer o link também com o que eu tinha dito no período anterior, ocorrerá a ampla e gradual democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, eu estabeleci o link com o que eu tinha dito nos períodos anteriores, ao longo do meu texto todo, e ainda fechei retomando o tema proposto pelo Enem no ano de 2019. E aí ele consegue fechar com chave de ouro. Para fazer uma análise da questão dos critérios em outras competências, para além da competência 5, quando o João falou que ele apresentou o portanto, que seria um termo aí muito usual, Você até chamou de clichê,
Não importa. O importante é que você já havia apresentado assim, você já havia apresentado tendo em vista o referido cenário, então ele optou por um novo conectivo, né? Por mais simples que ele possa parecer, pelo menos você apresentou um bom repertório de conectivos, você não repetiu. E ele indica aí, de fato, a conclusão. É o início da conclusão do seu texto. A escolha ela foi muito bem-vinda e foi bem avaliada, claro, tá? Por mais clichê que possa parecer. E aí depois, pessoal, como eu havia combinado, né, de comentar acerca de um outro errinho de vírgula que possivelmente o penalizou na competência 1, que avalia a adequação à norma padrão da língua portuguesa, depois do travessão, em que ele apresentou o detalhamento do agente, ele foi lá e colocou uma vírgula. Mas se vocês não pensam na estrutura que está entre travessões e pensam na ordem sintática obrigatória, ele havia dito: cabe às empresas de entretenimento a melhor distribuição de suas unidades. Não há motivo para ele inserir essa vírgula entre a palavra entretenimento e depois os termos a melhor distribuição. Cabe às empresas algo. O que? A melhor distribuição de suas unidades. Portanto, você rompeu a ordem sintática canônica e foi penalizado aí por conta de uma vírgula que não existia. Essa vírgula foi somada àquela que eu avaliei no nosso segundo vídeo, no primeiro parágrafo de argumentação dele, e também as duas vírgulas foram somadas àquele errinho que ele apresentou lá na introdução da questão, né, de uma ideia redundante, pleonástica, responsabilidades das empresas responsáveis. Portanto, 3 erros, o que justifica um corretor ter dado 960. O outro acabou desconsiderando isso e acabou atribuindo nota 1000. A média aritmética das duas notas resultaram nos seus 980. De qualquer forma, uma excelente redação, né? E isso é justificado pela nota que ele obteve. E aí você fecha com chave de ouro o seu texto, apresentando essa excelente estrutura da conclusão. Também, assim como os demais parágrafos. Bom, pessoal, chegamos ao final da sequência de vídeos e eu queria passar aqui a mensagem de agradecimento. Agradecer a todos que acompanharam até aqui, a todos que fizeram proveito dessas aulas. Nós fizemos apenas na intenção de ajudar mesmo, porque a situação é bem atípica. É uma situação de pandemia, jamais alguém iria imaginar que a gente estaria aqui, está tendo aula online e tudo mais. Então, diante das dificuldades que nós vivenciamos por fazermos parte do ambiente escolar, assim, principalmente o Franco, que é professor, e eu por ter vários amigos que estão nesse âmbito, nós percebemos as dificuldades e resolvemos apenas ajudar. E fugir um pouco do tradicional, dessas aulas engessadas que nós encontramos hoje em dia no YouTube, que fala só sobre estrutura. Nós resolvemos basear a aula em cima da minha própria redação mesmo, para mostrar algo mais pessoal, para dar uma imersividade maior a vocês que estão nos prestigiando e para poder ajudar. Nós esperamos ter ajudado o máximo de pessoas possíveis e é isso. Sim, e eu aproveito para agradecer a paciência de vocês até aqui. Espero que esses conteúdos tenham ajudado durante os estudos de vocês. Tenho certeza que foi de muita valia cada abordagem feita por nós aqui. E aproveitar para pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais e para eventualmente tirarem qualquer dúvida, né? De certa forma, vocês podem acessar depois, porque eu vou dar continuidade nesse canal. Eu aproveito para falar que os conteúdos publicados neste canal serão acerca de redações, não só as redações do Enem, mas também dos grandes vestibulares. E eu falarei também sobre alguns conteúdos de literatura, principalmente abordando as obras literárias cobradas nos principais vestibulares do país. Para isso, né, para que vocês tenham o conhecimento de todo o conteúdo postado posteriormente a esses, eu espero que vocês me sigam no canal. A minha rede social particular é @francopgo, a do João é @joampborges_. E também nós teremos o perfil do meu canal no YouTube, no Instagram, onde eu divulgarei brevemente cada conteúdo que eu for postar no YouTube e vocês poderão clicar na bio e o link os levará até os vídeos na íntegra. Espero tê-los ajudado de alguma forma, o João também com as abordagens dele. Dá o like, ativa o sininho e vejo vocês nos próximos vídeos no meu canal. Até mais, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, sucesso na vida agora na universidade. Obrigado. Com o mesmo sucesso que você apresentou nos vestibulares. Obrigado.